Vamos iniciar, então, mais uma reunião do Grupo Espírita Luz e Caridade. Convidar a Gioconda, que vai fazer a abertura da nossa reunião, para a leitura de uma página e a prece. Um instantinho, por favor. Gioconda, pode abrir teu áudio, tá? Pode abrir teu som, Gioconda. Aqui, pronto. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome da página é Que Buscais? Abre aspas. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de novos valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar da divina providência uma força subornável eifada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram: que buscais? Mestre Jesus, sabemos, Senhor, que a vida é uma experiência que oferece aos homens oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Mas o egoísmo e a vaidade nos leva, muitas vezes, mesquinhamente e egoisticamente, a suplicar por nossos problemas mesquinhos. Assim, mestre, estamos aqui uma vez mais reunidos em teu nome para o estudo do Evangelho, do seu Evangelho de luz, para que no nosso dia a dia os nossos atos, as nossas palavras sejam norteados pelos teus ensinamentos e exemplos. Abençoa, Senhor, esta reunião de amigos, para que estejamos sempre uno contigo, que a tua luz, que o teu amor esteja sempre presente em nossas vidas. E com a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, vamos dar início ao nosso encontro desta noite. Que a tua paz, que a tua luz esteja sempre presente em nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, assim vamos dar início. Estamos hoje com a Fabrícia Marinato, que vai falar sobre reforma íntima para nós. Fabrícia, a palavra é sua.
Fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez eu venho pedir a paciência de vocês, né? Que ainda é muita novidade para mim. Porque eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui na minha reforma íntima, né? Pedindo a paciência de vocês. Vamos começar, então. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Sim, sim. 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 Bom, reforma íntima, quando eu comecei a buscar, né, material, eu vi muitas palestras, óbvio que eu não vi tudo, mas eu vi muita gente falando a respeito. E eu comecei a ver que, até pelo livro, um dos livros que eu usei para fazer o trabalho, né, que é um dos assuntos mais falados dentro do Espiritismo. E afinal, o que é a reforma íntima? É um processo pessoal, é íntimo, intransferível de autoconhecimento e automelhoramento. Mas para que a gente tem que fazer essa reforma? Por quê? Né? Para sermos felizes. Porque todos nós pretendemos um dia habitar num mundo ditoso, num mundo onde a felicidade reina. Porque a felicidade ainda não é desse mundo que a gente vive. E isso só vai acontecer quando nós formos espíritos renovados. Não eu, não só a B, o Wilson, Gioconda, todos nós. Quando nós formos renovados pelo Evangelho do Amor. E como que a gente faz isso? É muito simples. É só acabar com o orgulho e o egoísmo. Né? Então, palestra feita, tudo que a gente precisa fazer é acabar com o orgulho e o egoísmo. Nada além disso. Então, a gente pode dar boa noite, foi muito bom estar aqui com vocês. Tá? Mas não é bem assim, né? Infelizmente, a nossa condição moral não nos permite ainda perceber quando nós somos orgulhosos e quando nós somos egoístas. E, dentro do Espiritismo, essa reforma ela acontece em 3 etapas, segundo a literatura que eu usei. É a chegada à casa espírita, né? Chegada na casa espírita, que a gente chega ou pelo amor ou pela dor. É uma coisa que se fala muito. Pelo amor, porque pode ser que se chegue a um ponto de necessidade íntima de trabalhar, fazer um trabalho de caridade, conhecer melhor a doutrina, entender o que é a reencarnação, ou pela dor. Né? Estou sofrendo, preciso entender o que acontece comigo. Perdi alguém que amo, o que foi feito dessa pessoa quando desencarnou. Então, você pode chegar pelo amor ou pela dor. A segunda etapa é quando a gente tem acesso ao conhecimento doutrinário. Quando a gente começa a entender o que é a fé raciocinada. E isso vai muito a favor do nosso intelecto. Porque a gente começa a ter explicações que fogem aos dogmas, que é algo muito mais racional, muito fácil, mais fácil de entender. E quando isso bate ali na nossa razão, é como se uma semente ali fosse germinada. E vem a terceira etapa, que é quando gera crescimento e progresso. Né? Nós começamos a entender melhor os nossos estágios, os nossos processos evolutivos. Mas essas fases elas não têm um tempo determinado para acontecer. Cada um tem o seu tempo. E o meu critério não pode ser usado para outras pessoas. A gente tem uma mania muito feia de ser fiscal da reforma alheia. Ela é pessoal e intransferível. Eu só posso tomar conta da reforma do Wilson, de mais ninguém. É a única pessoa que eu posso falar assim, está errado, não é assim. Fora ele, eu não tenho que tomar conta
da obra de mais ninguém, porque dar conta da nossa obra já é muito trabalhoso, né? Então, cada um vai evoluir no seu tempo. Isso a gente precisa entender e respeitar e apontar menos o dedo, porque senão nós nos tornamos muito julgadores. Quando eu comecei a fazer, antes de eu fazer esse estudo da reforma íntima, eu li um texto muito, muito interessante, que fala do kintsugi, que é uma técnica de reparo de cerâmicas quebradas, que se usava se usa ainda, né? Mas surgiu no Japão antigo. E é usada a emenda de ouro. A peça ela é reformada e vai revelando uma estética que é muito bonita, mas com essa emenda de ouro. Então, se torna um objeto único, singular e de uma beleza que não apaga a história desse objeto. E o que somos nós, né? Nós não somos nada além de seres quebrados, reconstruídos com essa emenda de ouro. Esse ouro que é o aprendizado, é a beleza do aprendizado que nos torna únicos, nos fortalece, e que Deus nos deu esse ouro para que pudéssemos nos reconstruir. Então, quando eu comecei a pensar, né, na palestra, eu falei, bom, a gente só fala daquilo que o coração está cheio. E eu estou nesse momento de viver, de planejar a minha reforma, de inventariar o que eu tenho para poder trabalhar no que precisa ser realmente trabalhado e que eu ainda não sei, porque eu estou na primeira fase que está ali no... Kardec chegou e perguntou, né, no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático, né, o meio mais rápido de nos melhorarmos e de resistirmos ao mal. Essa é a questão 919. E os espíritos disseram, conhece-te a ti mesmo. Isso está escrito no Oráculo de Delfos, e essa frase se tornou célebre porque Sócrates é que propagou nos seus ensinamentos, e isso foi depois registrado por Platão. Mas aí Kardec falou, bom, isso a gente já sabe, que a gente tem que se conhecer, mas a dificuldade é justamente essa. Como que a gente entra no processo do autoconhecimento sem cair nas armadilhas que nós mesmos criamos? Qual é o caminho das pedras? Esse processo a gente só consegue dar início com muita reflexão, com muita meditação e muita humildade. Se nós não tivermos a humildade, que é o primeiro passo, a gente não consegue. Né? Se a gente não se reconhecer como seres que precisam evoluir, seres que precisam melhorar, porque nós nos vemos muito melhor do que nós somos. Nós temos, assim, por mais que diga assim, não, a minha autoestima é baixa, não, a gente, graças a Deus, tem um véu do esquecimento, porque se a gente tivesse acesso a tudo que nós já fizemos, a tudo que nós temos ali gravado no nosso corpo mental, no nosso espírito, seria muito sofrimento. Paulo fala uma coisa que eu acho muito interessante, porque é muito da nossa realidade. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Eu não quero fazer o mal, eu não quero ser invejoso, eu quero ser uma pessoa boa, eu não quero invejar o que o meu próximo tem, mas por que eu não consigo ainda? O que acontece? Né? Por que eu não faço o bem que eu tenho vontade? Porque naquela hora, assim, que o indivíduo corta o meu carro e eu falo assim, não, eu sou um ser paciente, né? Eu não vou xingar, eu não vou fazer uma malcriação, eu não vou ficar nervosa. A pessoa vem, me corta, a vontade que eu tenho é de fazer um gesto feio, de falar alguma coisa.
porque eu não sou paciente, eu estou paciente. É um momento, eu ainda não tenho essa aquisição moral. Eu estou trabalhando nisso. E eu preciso ter a humildade de reconhecer o que eu preciso melhorar. Nós não queremos mais ser o que nós somos, mas também ainda não somos quem nós gostaríamos de ser. Então, quem somos? Né? É quase uma crise de identidade da adolescência espiritual. Vamos lembrar lá da casa mental, né? O nosso castelo de 3 andares, que nós falamos, né, numa outra palestra, uma palestra sobre perispírito. O primeiro andar, a nossa casa mental, ela está em reforma, né, constante. O nosso primeiro andar, ele é aquilo que nós já conquistamos, já está no nosso automatismo, já é um hábito nosso. Né? Hoje em dia, a gente já não se compraz com aquelas práticas antigas, por exemplo, execução em praça pública. Era algo que, antigamente, as pessoas participavam e achavam legal, né? Ver o outro ser executado. Hoje em dia, nós já não... Nem todo mundo, tá? Nem todo mundo. Mas, pelo menos entre nós aqui que buscamos a reforma íntima, nós não temos mais esse prazer, né? Nós já não nos comprazemos com... não achamos mais normal matar e escravizar outros povos. Como eu disse, ainda não é todo mundo que chegou nessa etapa, mas vamos dizer que, pelo menos no meio espírita, isso parece ser um consenso. Então, essas aquisições eu já tenho. A reforma é no segundo andar, é nesse domicílio das conquistas atuais, é onde eu tenho que empregar esforço e vontade, é onde eu tenho que colocar vigilância o tempo inteiro, é onde estão as cascas de banana, né? Onde eu posso escorregar a qualquer momento. Eu estou ali consolidando, esse foi o meu compromisso espiritual. Lá na espiritualidade, quando eu assinei aquele contrato, eu vim aqui para tratar disso. O terceiro andar é o terceiro, é aquilo que ainda vai ser construído, está no projeto bonito do futuro, quando nós chegarmos à angelitude. Nós vamos ser um dia espíritos puros, não ainda. Nós não temos ainda moeda moral, capital moral, para construir um terceiro andar. Nós estamos aqui, até posso dizer assim, no cheque especial, para executar essa reforma nesse primeiro andar. Mas cada um sabe o que precisa ser reformado na sua casa mental, no seu coração também. Foi quando eu achei esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu estou com a edição antiga aqui que a Sheila me emprestou. A proposta é de autotransformação com leveza e esperança. E foi psicografado, né? Quem fez a psicografia foi Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Hermance, ela colaborou como médium na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos, com Kardec. Isso em 1860, que foi a edição mais popular. O guia espiritual dela deu incentivo a Kardec para publicar a Revista Espírita. E Hermance se tornou sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, foi Hermance que ditou esse livro com alguns conhecimentos, algumas informações muito, muito interessantes. Eu indico, quem puder comprar, ou, não sei, conseguir, eu não sei se tem na biblioteca, não, mas vale a pena ler o livro. Segundo a Hermance, reforma íntima é uma construção gradativa de valores visando a solidificação de qualidades eternas. É gradativo, visa a solidez, tem que solidificar essas qualidades que são eternas. O que a gente está
conquistando agora, vai com a gente até nos tornarmos espíritos puros. Por isso que demora, porque nós ainda não somos, nós ainda estamos. Estamos construindo, forjando esses valores. Então, o autoaprimoramento, ele é uma proposta de plenitude, que a ideia é fazer mais luz para varrer as sombras, que você não vai, a gente não quer uma proposta de derrotismo, né? Porque assim, eu sou realmente, eu sou uma pessoa má, eu tenho tantas más tendências, eu não vou conseguir, deixa para a próxima, na próxima encarnação, quem sabe. Não é para sentar na imperfeição porque é difícil. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que se nós não dermos o primeiro passo, se nós não formos em direção à luz, ela não vai se fazer. Né? A gente precisa realmente iluminar mais para diminuir a escuridão que existe em nós. E a gente precisa formar esse homem de bem, essa pessoa verdadeiramente de bem, edificando qualidades morais, né, dentro dos conceitos de virtudes. Tem um texto no Livro dos Espíritos e tem no Evangelho também o homem de bem. Minto, não é no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o homem de bem. Todas as características, e a gente precisa ler e reler e praticar. E é um processo libertador da consciência. Aonde que as leis divinas estão gravadas? Na nossa consciência. Ela precisa se libertar. Mas como que isso vai acontecer? É pelo domínio natural. A partir do momento que eu começo a fazer o bem, a trabalhar no bem, quando a gente é caridoso, isso também se fala muito, nós não somos caridosos porque a gente tem que fazer bem para o outro. Antes de mais nada, para a gente. Fazer o bem faz bem para a gente. Né? Então, a gente tem que permitir que essa voz ela venha da nossa intimidade, nos relembrando as leis divinas que estão gravadas lá. Crescer, gente, não é fácil. A gente está vivendo uma transição planetária e essa transição ela não se dá só no planeta, mas se dá também no microcosmo que somos nós. A gente está saindo da infância espiritual e passando para a adolescência do espírito. E a gente sabe, né, que a adolescência, essa transição, ela provoca medo, dúvida e dói. A dor do crescimento, ela é presente, ela é real. Mas ela não precisa ser um martírio, ela não precisa ser um sofrimento excessivo. Né? Porque o medo excessivo, ele pode gerar uma neurose. E o que poderia ser um processo de auto-melhoramento começa a conduzir, a nos levar para condutas rígidas. Né? Imagina, sabe aquela pessoa que, assim, adolescente quando cresce, que ele fica estabanado e esbarra em tudo, aí ele resolve que não vai se mexer para não derrubar nada. Então, isso faz com que ele perca consciência corporal. E a gente talvez esteja vivendo essa falta de consciência de quem nós somos verdadeiramente. Então, o que a gente precisa fazer? Exercitar. Como que é esse exercício? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que tempo a gente está dedicando a essa reforma. A irmã, ela coloca no livro, e eu achei muito interessante. Uma semana na Terra equivale a 10.080 minutos. A gente estuda, assim, um estudo, vou pegar o que ela colocou aqui como parâmetro. 90 minutos, uma reunião. 3 vezes por semana, 270 minutos. Isso equivale a 3% desse tempo de uma semana. 3% desse tempo, né, de 7 dias, dedicados à renovação mental, que vai gerar a renovação do espírito. 97% vai ter que ser para a gente ficar em vigilância e oração.
Não vai ter jeito. Quem é que segura isso? Como? É vigiar e orar. Não tem jeito, não. Vai. O que eu ver aqui? Bom, agora a gente vai falar um pouco. Quando a gente se depara com um erro, a gente tem duas possibilidades de como avaliar o erro, porque o erro é o que a gente já sabe que está no script, né? É a maior possibilidade que a gente tem, dependendo das nossas aquisições morais. Eu posso acolher e amadurecer com esse aprendizado, né? Crescer, ou eu posso me vitimizar, entrar num sofrimento excessivo, né? Negar o que está acontecendo e viver em sofrimento. Existem processos depressivos quando eu entro no processo de negação de quem eu realmente sou. Eu não quero enxergar o que eu sou de fato. Porque se você não der o primeiro passo em direção ao autoconhecimento, que é a humildade, eu vou chegar nesse ponto aqui e vou sofrer. Eu não vou conseguir me enxergar como eu realmente sou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a irmã se colocou essas duas frases. Não consiste a virtude em assumir de severo lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não imaginais, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrar de cinzas. A gente não precisa fazer a meia-culpa e usar um silício. A gente não precisa se tornar infeliz e triste para mostrar que está evoluindo espiritualmente, porque não é esse o caminho. Não tem necessidade da gente se negar a felicidade, se negar o sorriso, porque não foi isso que Jesus ensinou. O caminho não é o do sofrimento, o caminho é de acolher o sofrimento, a dor, para transformá-lo em aprendizado. Da mesma forma que muito se fala em matar o homem velho. Eu tenho como matar toda a minha história enquanto espírito. Eu não gosto, eu estava falando com o Wilson, eu não gosto do meu pé. Né? Meu pé é feio, eu não gosto dele. Mas é por isso que eu vou tirar o pé, porque ele é feio? Eu não tenho como fazer isso, eu preciso dele para caminhar. Então, o que eu vou fazer? Cuidar. Primeiro, eu vou fazer as pazes comigo mesma, com o que eu tenho de pontos a melhorar, o que eu tenho de defeitos, sim, são locais que precisam de reforma, qualidades que precisam ser modificadas. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu tenho dentro de mim uma multidão de egos, existências pretéritas, estão todas lá. E, com certeza, essas existências não são melhores do que a pessoa que eu sou hoje. Eu sou a melhor versão de mim. Eu cheguei até aqui aos tropeços, né? Mas com essas pessoas com as quais eu vivo hoje, com características que são de outras existências. Não se pode matar o homem velho, porque nós não eliminamos o que nós fomos um dia, nós transformamos na natureza, nada se perde, nada se cria. Aliás, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Reformar é formar novamente, é dar um novo significado. É você
olhar com os outros olhos e pegar aquela característica que não é tão boa, mas transformá-la numa vantagem, em algo que possa ser utilizado. Se a pessoa é exibida, se a pessoa é vaidosa, vamos pegar essas características de exibição e trabalhar no bem, né? Eu vi o Rossandro falar, bota para fazer palestra. É desinibida? Bota para fazer palestra. Não, é muito tímida, mas precisa vencer a timidez. Bota para fazer palestra. Vence esse medo de falar em público, né? Eu sou uma pessoa invejosa, sempre fui uma pessoa invejosa. Olha para a tua inveja e vê essa capacidade de transformar em trabalho. Vou trabalhar para ter algo que talvez eu inveje uma pessoa. Deixa de ser inveja para ser uma motivação de crescimento. Eu quero fazer um mestrado, eu invejo quem tem mestrado. Então, eu não vou ficar sentada maldizendo o que o outro fez, o que o outro conquistou. Eu vou trabalhar na minha conquista. Se eu consigo enxergar algo de bom que a pessoa fez e desejar, eu preciso desejar para mim de maneira legal, lícita, correta, transformando isso em trabalho, em força de ação, não em inação que só vai me causar sofrimento, porque a inveja, como qualquer característica negativa, ela nos causa dor. Acolhe o que não é bom e transforma no que é necessário para a sua evolução. Ninguém disse que é um processo fácil, mas ele é o único caminho, ele é necessário. Então, como que a gente inicia a reforma íntima? Santo Agostinho, ele nos dá a dica. Está no Livro dos Espíritos, é a segunda parte da questão 919, né? 919A, quando Kardec pergunta, tá, conhece-te a ti mesmo, ok, a gente já sabe, mas como fazer isso? Santo Agostinho diz que no final do dia a gente precisa se interrogar se a gente faltou com o dever e se alguém tem queixa da gente, né? Então, interrogue a si mesmo, você deixou de fazer algo que era o seu dever, a sua obrigação? Você maltratou alguém? Você fez algo de ruim para alguém? Pergunte-se se a outra pessoa, se a outra pessoa tivesse feito o que você fez, seria algo censurável, né? Não faça ao outro o que você não quer que faça a você mesmo. Não faça com você. Então, o que você fez para o outro, se ele fizesse contigo, você ficaria chateado? Né? São coisas que, no final de um dia, você precisa dedicar tempo a essas perguntas. Se Deus te chamar nesse momento, pronto, dormi, desencarnei, acordei no mundo espiritual, você teria motivo para temer o olhar de alguém? Né? Você teria vergonha, medo? Como seria esse encontro com os seus inimigos espirituais, ou com pessoas que você conviveu, ou até mesmo com a sua família espiritual? Você se envergonharia do que você fez aqui até então? Ele também diz para a gente não desprezar a opinião dos inimigos. Muitas vezes Deus os coloca nas nossas vidas como um espelho. A gente enxerga no outro algumas características que nós não gostamos em nós. Às vezes essa pessoa fala assim, mas você é mesquinho, você é egoísta, você é orgulhoso. Isso funciona muito como um espelho, tanto para um quanto para outro, mas o inimigo ele não tem nenhuma intenção em passar a mão na nossa cabeça. Ele pode até mesmo ser cruel, mas suponhamos que ele só queira apontar
por aquilo que nós não queremos ver. Então, nós precisamos olhar e considerar até que ponto é isso que eu estou passando para as pessoas, é isso que eu tenho feito da minha vida, tendo atitudes egoístas, sendo orgulhoso ou orgulhosa, vaidoso ou vaidosa. A exemplo de um comerciante, avalie suas perdas e seus lucros morais. Olha, nada disso que Santo Agostinho está propondo vai ter validade, vai ter êxito, se não houver verdade, se não houver honestidade. E a honestidade ela vai vir com a humildade. Aquele primeiro passo lá, antes da gente começar o processo do autoconhecimento, desse mergulho que a gente precisa dar no nosso eu interior. Sinta-se responsável pelos seus atos e não culpado. A responsabilidade te faz amadurecer. A culpa é sinal de imaturidade do espírito orgulhoso. Como educar os sentimentos, né? Para que a gente educa os sentimentos? Educar é ir de encontro aos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma, desde a sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. As sementes, os germes da perfeição estão lá. Se eles vão encontrar o terreno adubado para que essa semente ela cresça e dê frutos, floresça e dê frutos, depende da gente. Muitas vezes, nós não estamos com o terreno preparado para receber essas sementes. Mas, talvez nem todas, mas algumas delas que germinem, né, que deixem de ser potência para serem ação, para nos trazerem essas qualidades elevadas, né, essas qualidades morais elevadas. E isso vai acontecer se nós observarmos algumas... Deixa eu só pegar aqui minha colinha, porque tem cola, tá? Alguns pontos. Nós precisamos ficar atentos à nossa intenção, às faixas mentais. Com o que a gente está se sintonizando, né? A intenção, ela funciona como um dial da consciência. Assim, eu estou sintonizada com que vibração? Quando eu falo algo para alguém, qual a intenção que eu tenho por trás disso? Ela é honesta? Ela é amorosa? Ela é verdadeira? Aquela coisa assim, ai, você está tão linda, e por dentro eu estou dizendo, nossa, né? Como é que pode? Como é que não se enxerga? É muitas vezes uma hipocrisia que a gente nem sempre percebe, mas a gente pode estar ali maquiando a nossa intenção, que poderia ser boa, mas não é. E não tem como, no mundo espiritual, não existem máscaras. A gente pode camuflar nossa intenção num sorriso, mas os olhos denunciam. Se você olhar bem nos olhos de uma pessoa, você vai ver se ela tem a verdade no que fala ou se ela está falando por falar ou para agradar ou guardando uma maledicência ali dentro. Então, a gente tem que ficar atento em que faixa mental a gente está vibrando, com que intenção eu estou colocando uma palavra para alguém, ou eu estou fazendo um comentário para alguém. Discernimento emocional. A gente nem sempre sabe o que a gente sente, nem sempre a gente entende os nossos sentimentos. A raiva se mistura com tristeza, a alegria com euforia, e às vezes eu estou com raiva e, na verdade, eu estou triste.
E se eu não tiver o conhecimento de cada emoção que habita o meu espírito, eu não vou saber eu não vou me entender e não vou saber me posicionar num grupo. Então, eu posso, muitas vezes, tratar mal uma pessoa, eu não queria tratá-la mal, mas eu não sei discernir o que eu estou sentindo. Então, eu não vou ter controle, eu não vou ter uma emoção educada. E muitas vezes também eu preciso diferenciar o que é meu e do que é do outro. Acho que o médium, ele tem que tomar muito esse cuidado. Ele tem que saber muito bem em que tipo de faixa vibracional ele se encontra, porque ele vai começar a experimentar emoções que não pertencem a ele. O médium não educado, ele corre esse risco. E se pensarmos que todos somos médiums num grau ou em outro, uns mais ostensivos e outros que são médiums só pela sensibilidade, vira um verdadeiro caldeirão de emoção. Eu preciso reconhecer o sentimento, né? Admitir o que eu sinto, ter coragem para admitir também. Se eu tenho raiva, eu reconheço que é raiva, eu preciso entender de onde ela vem. Se eu tenho um sentimento de tristeza e eu disfarço frequentemente esse sentimento, eu posso entrar num processo depressivo. Muitas pessoas sorriem para a gente e elas estão num processo de sofrimento interno muito grande. Aí, tá aí as redes sociais para mostrar isso, e de repente a pessoa ela se suicida e ninguém entende por quê. Olha lá o Instagram, o Facebook, cheio de sorrisos. Assim, o que houve? Ou casais que postam fotos apaixonadas e vivem um verdadeiro inferno domiciliar, né? Um inferno íntimo. Então, a gente precisa reconhecer os sentimentos e encarar cada um deles. E empatia. Por último, a empatia. Hoje, a gente experimenta muito pouco isso. Se eu vivo de forma egoísta, eu não vou me colocar no lugar do outro para entender o que se passa com ele. Então, nós vamos passar a ser mais julgadores ainda, porque eu estou avaliando o outro pelo meu, do meu ângulo, pelo meu olhar, né? De acordo com o meu umbigo. Empatia é necessária. A gente fala assim, tem que se colocar no lugar do outro. Mas se coloca, de fato? Né? Nem sempre. Eu acho que a gente precisa parar e refletir a respeito disso. Crescer dói. Isso daí é um fato. Mas a gente não pode cristalizar no erro. Falhei, está falhado, e, se possível, não se falha mais nisso. Se eu consigo trabalhar essa falha, trabalhar esse erro, acolher, aprender com ele, entender que eu sou uma pessoa impaciente, eu estou em diversos momentos paciente, mas eu não sou paciente ainda. Eu conheço os mecanismos que deflagram essa característica de impaciência em mim. Eu vou me policiar, eu vou me vigiar sim, não me engessar, mas eu vou ficar atenta para não escorregar, porque eu vim com a proposta de ser uma pessoa mais paciente nessa vida. E Deus não vai me dar um pacotinho de paciência, não vai. Ele vai colocar na minha vida pessoas que vão me testar, situações que vão me testar. E eu vou me resignar, eu vou acolher, eu vou aceitar. Um conceito que a gente tem muito equivocado de resignação, que a gente acha que é baixar a cabeça, né? É só aceitar. O conceito original de resignar é tirar do débito, é deixar de ser devedor.
É um conceito da contabilidade da antiguidade. E se eu não sou resignado, se eu não aceito, eu não posso ser resiliente. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Né? Se fala de resiliência, palavra da moda, uma das. Né? E na prática, isso não vai acontecer. Eu preciso, então, acolher essa minha característica. Eu sou uma pessoa impaciente. Tenho cara de ser paciente, mas não sou. Eu estou trabalhando. Sou uma pessoa zen construída. Eu estou nessa reforma. Eu estou usando capital moral para isso. Né? Estou ali, entrei até no cheque especial das virtudes para trabalhar. Então, quando vem alguém que vem repetindo a mesma coisa para mim, eu falei, já entendi, a pessoa repete, aí eu reviro os olhinhos assim, respiro. Né? Isso, a pessoa que fica assim, você tem duas condições, ou é muito ansiosa, ou é muito impaciente. A gente se entrega na respiração e se entrega nos olhos. No jeito de olhar. Então, não se falha mais nisso a partir do momento que eu tenho vigilância sobre isso. Agora, pode doer muito. Eu posso, né, dizer, Deus, dá-me paciência. Não vai dar, gente, não adianta. Eu não aguento mais, não aguento. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com gastrite, eu estou com fígado estourado, não aguento. E você que tem a proposta de ser uma pessoa melhor, começa a experimentar a culpa. Né? Culpa está lá, a raiz. Orgulho e egoísmo. Era para a palestra ter parado lá no início, né? É só acabar com o orgulho e com o egoísmo. Mas a gente está aqui, na tentativa ainda de nos identificarmos como orgulhosos e egoístas. Uma coisa que é importante para falar sobre egoísmo eu deixo de ser egoísta quando eu deixo de considerar o meu interesse pessoal. Porque muitas pessoas não se veem egoístas, porque elas são muito caridosas. Elas estão sempre fazendo doações, né? Estão sempre doando algo. Eu sempre faço uma limpa no armário e dou tudo. Nossa, eu sempre contribuo, dou lá meu dinheirinho por mês para ajudar os cachorrinhos, para ajudar o grupo espírita, enfim. É importante? Né? Mas isso não é vencer o seu egoísmo, ou eu vencer o meu egoísmo, mas é quando eu deixo de ter algum interesse pessoal, ou quando eu retiro até do que eu tenho, porque eu preciso ajudar, eu preciso diminuir a dor do outro, mesmo que eu tenha que tirar um pouco do que é meu. Quando eu perdoo, quando eu sou gentil com a dificuldade alheia, quando eu vejo uma pessoa que ela vou dar um exemplo mais, quando eu perdoo uma ofensa, eu sou gentil, a pessoa está ali sendo grosseira comigo, mas eu paro e falo assim, ela não está num bom momento, ela pode ser melhor do que isso, porque eu sei que eu também posso ser melhor do que eu sou. Eu estou sendo indulgente, eu estou entendendo o momento daquela pessoa, eu estou tendo empatia, eu estou ressignificando o comportamento dele e eu estou sendo gentil, eu estou sendo indulgente. Eu estou deixando de ser egoísta, porque eu não estou vendo quanto eu estou sendo criticada ou estou sendo injustiçada com aquela colocação. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, ir lá para a razão, né? Já que eu não consigo ir pelo coração, eu preciso ir pela razão para entender todo aquele passo a passo que tanto Santo Agostinho falou,
como a irmã se vem colocando, como Kardec também coloca, e Jesus também coloca. São Francisco de Assis, na sua oração. Né? Porque perdoar uma ofensa, ser ofendido é melhor do que ofender, né? Então, perdoar uma ofensa é saber que nós seremos perdoados, não é fazer escambo, não, tá? Não é fazer troca com Deus, mas é saber que verdadeiramente é dando que se recebe. Primeiro a gente dá o passo, primeiro a gente doa, né? Se abstendo do egoísmo e se abstendo do orgulho. Por que fulano não vem falar comigo primeiro? Está tão errado quanto eu. Porque cabe a mim dar o testemunho dessa mudança. Afinal de contas, eu tenho a proposta da reforma. Se o outro não tem, se o tempo dele é outro, mas o compromisso é meu. Joana, eu peguei essa frase que eu achei muito interessante. Trabalha-te interiormente, vencendo o limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas é a felicidade que desejas. O que foi, já foi. O que já foi, o que já foi percorrido, a multidão que nós somos, né? Está lá atrás. Nós já passamos por isso. Vamos olhar para frente. O que a gente pode fazer é, nessa trajetória de automelhoramento, vamos pegar essa multidão e vamos levar todo mundo para trabalhar nessa obra, nessa reforma. E não é ficar cristalizado no erro do passado. Não adianta. Eu fiz coisas muito erradas. Todos nós fizemos coisas muito erradas. Nessa e em outras existências. Vamos prestar contas? Vamos, ok. Dá para sentar e chorar? Sim. Por 3 minutos, como dizia Emmanuel para o Chico. Dá 3 minutos aí para a sua tristeza, mas segue a tua vida. Porque não adianta. Nós vamos evoluir querendo ou não. A angelitude, a condição de espírito puro, é algo inerente, é uma lei divina, é a lei do progresso. Quanto tempo você vai levar para chegar lá? Quanto tempo eu vou levar? Não sei. Vai depender. Vai depender da minha capacidade de empreender a minha reforma. E não adianta entrar em desespero e querer fazer tudo nessa vida. Não adianta. Nós temos, como eu falei, nós não temos moeda para fazer essa reforma, esse capital moral para executar essa reforma numa existência só. É um projeto longo. Deus nos deu um mestre de obras fantástico para nos ajudar nessa reforma. Jesus. Ele está ali, ele falou, olha, toma aqui o roteiro. Ele só disse que a gente tem que fazer, mas ele está ali disposto a ajudar. Né? Então, ele falou, pedi e obtereis. A reforma é nossa, mas ele está com o roteirinho pronto, está no Evangelho. A gente não vai conseguir fazer essa reforma em uma existência, gente. Não dá para achar que a gente vai sair dessa condição aqui para espírito puro. Não se queima etapas. A evolução espiritual, ela é feita de etapas, é um processo longo. Temos séculos pela frente. Então, não é para sentar na imperfeição, mas também não é para entrar em desespero. Não é para virar martírio. Não adianta colocar o silício achando que a gente vai vencer as más tendências com isso. Não, não vai doer na carne. Não precisa disso. É colocar o olhar lá na frente para saber onde nós queremos chegar. Né? E hoje, viver o hoje praticando o que nós temos de melhor, buscar dentro de nós o que nós temos de melhor. Vamos seguir o roteiro de Santo Agostinho. Toda noite, vamos fazer essa autorreflexão sobre como foi o nosso dia. Política do AA.
né? Filosofia do um dia de cada vez. Tá? Porque senão vira martírio, vira sofrimento, e a ideia não é essa. Pode não parecer, mas é para ser divertido. Tá? Então, que os nossos corações estejam em Jesus, que é o nosso mestre de obras, que está nos ajudando nessa reforma. Tá? E é isso. Hoje eu consegui cumprir o tempo. Ai, meu Deus, como é que eu descompartilho? Lá em cima tem uma tarjinha vermelha, deixe compartilhar arquivo. Estava coberta com o rostinho de vocês. Ah, tá. Então, foi ótimo, obrigada pelo seu empenho, trazer para nós essas reflexões, né? A gente realmente é um dos princípios do Espiritismo, essa reforma íntima, essa necessidade de a gente trabalhar por isso, né? Bom, vamos passar para a nossa segunda parte, que é a parte do nossa irradiação, né? Do nossa, não chamamos de passe, né? Mas da nossa vibração pelo nosso planeta, pela nossa casa espírita, pelo nosso lar. Cada um vai focar, né? O ideal é nós focarmos no nosso lar primeiro e irradiando para o entorno, né? Que através desses momentos que todos estamos juntos, a gente vira um foco de luz da espiritualidade. Então, Soninha, por favor. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me?
Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Assim, vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Vou pedir a Fabrícia a fazer a prece final. Vamos unir nossos corações, nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e pedir aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre, que nos conduzam nesse caminho que é longo, que não é reto, mas é um caminho que nos levará ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Sabemos que teremos toda a ajuda necessária, porque assim foi dito. Mas que saibamos reconhecer toda a ajuda que é oferecida, que nos livremos aos poucos, porque sabemos que não pode ser, não temos a condição moral que isso aconteça tão rápido, mas que nos livremos do egoísmo e do orgulho, que não tenhamos medo das provas que estão por vir, que são necessárias a essa evolução. Que Deus esteja no coração de todos nós, porque estamos nele. Muito obrigada a todos, obrigada aos nossos amigos espirituais por ampararem essa reunião e que tenhamos todos uma semana de muito aprendizado e muito crescimento, graças a Deus. Graças a Deus que a gente possa, então, encerrando, né, nossa reunião de hoje. Vamos fazer a nossa... porque não deu tempo, hoje não deu tempo de pergunta, já são 20h09. Então, vamos ao... Vai desligar a gravação? Bom,